paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? É com motivo de grande alegria que damos início a mais uma semana na presença do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, e a Ele toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E já peço para os irmãos que compartilhem bastante esse vídeo, né? Da mesma maneira que os irmãos estão falando os vídeos estão sendo ferramentas, né, para o aprendizado, né? Então compartilhem, né, com os irmãos para que outras pessoas também possam sentir esta presença, também ter esta intimidade com o Senhor Espírito Santo, amém? E hoje o Senhor Espírito Santo quer que a gente fale sobre algo muito importante, que é sobre como proteger a unção, né? Porque nós aprendemos na palavra de Deus que a unção ela é um óleo, né? Um óleo bem fino, né? Aquela virtude bem fina, E como é que eu faço para proteger esta unção? Como é que eu me protejo, né? Eu jejuo, eu oro mais. O que eu faço, né? Então hoje a gente vai aprender de como proteger esta unção. Amém? E vamos lá. Então até agora nós vimos aqui que nós temos que convidar o Senhor Espírito Santo para Ele nos tornarmos mais íntimos dele. Vimos que ele antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, ele corre atrás de nós, ele procura, né, o ser humano para habitar dentro dele. Depois nós temos essa outra conquista, que é ele mora dentro de nós, né? E a maioria das pessoas hoje, né, os cristãos de hoje, acham que isso é o limite de tudo, né? Mas não. Todas aquelas maravilhas que aconteciam no livro de Atos, que a sombra de Pedro curava, né? Que o lenço de Pedro, né, ia lá e levava o lenço lá, e o lenço carregado daquela unção, curava, né? Que Felipe foi transladado de um lado para o outro, 45 quilômetros, 47 quilômetros de distância, o Espírito Santo transladou ele. Paulo foi arrebatado, né? As escrituras falam que há 14 anos eu conheci um homem, né? Então assim, Paulo ele ia constantemente ao céu, ele aprendeu a ativar as chaves no mundo espiritual, né? E nós vimos também questões relacionadas de como nos prepararmos, das maravilhas que a gente pode fazer, né? Que são sinais, curas, libertações e evangelismo, né? Então, assim que o cristão se converte, que ele é batizado, que deveria ser batizado assim que ele se converteu, água, batismo, né? As nossas igrejas têm pecado com isso, algumas igrejas, né? Outras igrejas já estão cumprindo perfeitamente o mandato, né? O que o Senhor mandou, né? Mas outras não, por vários motivos. Pode ser costume da igreja, a doutrina da igreja, tudo relacionado à igreja, mas nada voltado ao Senhor Espírito Santo, ao Senhor Jesus, nada bíblico, né? Mas as igrejas estão acordando. Bom, vamos lá. E também aprendemos que a unção ela também é transferível, né? Por imposição de mãos. A pessoa começa a manifestar as mesmas obras que aquela pessoa fez. Uma outra questão também, que a gente vai comentar depois, é que muitas vezes você vai orar para Deus curar alguém, e esta pessoa vai começar a carregar a unção
que você carrega, os mesmos sinais, vamos dizer assim, vamos colocar assim, os mesmos sinais que você tem, você orou pelaquela pessoa para ser curada, e aquela pessoa vai ser curada, e ela também vai levar um pouquinho da transferência de unção também sobre a vida dela, tá bom? Falamos sobre mais, irmãos, o que mais que falamos? E na aula passada falamos sobre as prioridades, né? Que o cristão tem, né? De princípio, como é que eu vou saber se essa unção está crescendo sobre a minha vida, né? Como é que eu vou saber, como é que eu vou mensurar isso, se está dando certo aquelas minhas orações no quartinho ou não, né? Uma das chaves bíblicas que nós comentamos aqui é a perseguição, e que você também começa a se tornar um imã, as pessoas começam a te procurar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? De como se proteger, como proteger a unção, esse presente glorioso que o Senhor Espírito Santo colocou sobre nossas vidas, né? Vamos lá. O que é proteger a unção, né, irmãos? A gente tem que entender algo, o seguinte. Se vocês olharem no Velho Testamento, os profetas, eles viviam isolados, né? Eles viviam afastados eles não viviam... Os profetas que viviam dentro dos palácios, né? Dentro de algo ali voltado para a cidade, se a gente olhar a vida desses profetas aí, eram profetas que não tinham intimidade com o Senhor, né? Eram profetas que eram vendidos, né? Que eram profetas que não tinham intimidade nenhuma, né? E os profetas de verdade, eles se isolam. Eles viviam isolados, fora da cidade, sozinhos. Essa é uma diferença do profeta. Tá? Mais pra frente falaremos também sobre dons, se o Senhor Espírito Santo nos permitir, falaremos sobre os 5 dons. Mas uma característica do profeta é que o profeta ele vive sozinho, ele gosta de ficar só, né? Por quê? É um princípio espiritual de proteção, de proteger aquilo que ele carrega, os dons que ele carrega. Como assim proteger? Quando nós nos carregamos com a unção, e a palavra é bem esta mesmo, nos carregarmos com a unção, né? Se o Senhor nos permitir, a gente vai falar sobre um estudo só sobre isso, sobre carregar com a unção. Jesus, ele nem sempre estava carregado com a unção. Isso mesmo. Jesus, sendo Deus, muitas das vezes ele não estava carregado com a unção. Isso a gente vê na Escritura, né? Que muitas das vezes ele ativava algumas chaves e se carregava com a unção. E outras vezes ele vivia como um ser humano aqui na Terra, né? Ele passeava, comia, conversava, brincava, conversava sobre coisas políticas da época, né? Jesus, ele tinha família, tinha irmãos, né? Então, assim, ele vivia uma vida normal. E o que a gente tem que começar a entender, Deus, ele é um único Deus. Ele é um trino, mas ele também é único. E ele também tem as suas particularidades. Por exemplo, Deus carrega o poder. Jesus carrega o poder. O Espírito Santo carrega o poder. Se a gente olhar as Escrituras, tanto esta que a gente carrega aqui, né? A nossa Biblinha, a minha já está toda surrada. Mas se a gente vê essa Bíblia, quanto a gente vê no original mesmo, lá no hebraico, né? E no grego, né? No grego da época, no grego koiné, a gente vai ver que o Senhor Espírito Santo, ele carrega toda a força, toda a unção, todo o poder. E é dele, né? É ele que opera e é ele que faz.
Então, quando nós começamos a entender estas coisas, nós começamos a dar tributos a quem há de direito. O Senhor Espírito Santo é meu amigo. E ele compartilha coisas comigo, e ele compartilha coisas com quem é amigo dele. E muitas das vezes ele cura, ele batiza, tudo com um propósito, meus queridos. Tudo com um propósito. O propósito é louvar e engrandecer o nome do Senhor Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas é Ele que faz todas as coisas. É Ele que faz. Já conversamos sobre isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a gente tem que tratar ele como tal. E quando a gente começa a proteger, existem algumas ferramentas que eu vou falar um texto bíblico aqui e depois eu vou comentar com os irmãos algo que eu testei algumas vezes e já testei também com outros irmãos, vendo vida de outros irmãos, de outros homens de Deus, tá? E trazendo para a vida de hoje, você vê lá, Benihim, que é um pastor que está vivo. Vamos falar bastante de Benihim porque ele está vivo, né? A gente vê pastores falando assim, mas o fulano de tal, Kennedy Reagan, né? E fala sobre vários pastores que já morreram, né? Por que fala só dos que já morreram? Fala dos que estão vivos. A gente tem que falar, dar honra ao profeta. Tem que dar honra ao profeta, sim. Quem dá honra ao profeta tem honra de profeta. Quem abençoa o profeta recebe bênção de profeta. Então a gente tem que começar a abençoar a vida do profeta. Por que a gente vai esperar ele morrer para falar bem dele? Né? Vamos falar bem dele quando ele estiver vivo também. Pastor Leandro Spence, que é o meu professor querido, abençoado, um professor amado. Joel Engel, pastor Joel Engel, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, entre outros aqui, estão vivos. Vamos falar deles também, né? Se a gente olhar a vida desses homens, eles não gostam nem que as pessoas toquem neles antes das ministrações. Eles se isolam e gostam de ficar sozinhos. Se você reparem no começo de cada culto deles, até a movimentação do andar deles é diferente, porque eles não querem que aquela unção saia deles. Eles querem cuidar daquela unção, tá? Vocês imaginem que aquela unção ainda não está. Quando você entra na presença do Senhor, que você começa a cantar louvores e você começa a invocar a glória do Senhor e aí o Senhor começa a se fazer presente naquele culto e é uma fluência, irmãos. Vocês já pegaram um canudo e colocaram na água e chupou assim, né? As pessoas costumam fazer isso muito com gasolina, né? Das antigas, né? Coloca gasolina uma mangueira no combustível e chupa, né? Então você vai recebendo de goles. E a unção, ela fala, né? A palavra de Deus fala aqui, né? Não vos embriagueis com vinho, né? Onde há contendas, né? Mas vos embriagueis com o Espírito. Né? E é isso mesmo, é de gole em gole. Você vai invocando a unção vem. Daqui a pouco você começa a exaltar o nome do Senhor Jesus e a unção vem de novo. E você vai ali, até isso se tornar uma afluência. Lembra que quando você chupava a água do canudo e depois a água ia vertendo, chegava uma hora que você não precisava mais sugar. Ela já vertia naturalmente, ela começava já a sair. E é exatamente isso que acontece na vida no mundo espiritual. Chega uma hora que você tem que proteger essa unção até que ela se torne fluente, que ela flua, né? Que essa unção verta. Depois a gente vai tratar sobre... Lembra daquele versículo que a gente falou? Que você tinha que sugar o mel da rocha e da dura pederneira? É isso que é mais ou menos... É isso, né? Mais ou menos não, é isso mesmo que tem que acontecer na vida do cristão. Para ele entender a fluência. Nós temos que falar com o Senhor Jesus Cristo e não engrandecer o nome dele e extrairmos a unção dele. Essa é o princípio para que isso se torne fluente. E a proteção disso é uma unção, é uma presença muito pura. Então, assim, nem sempre Jesus estava carregado com a unção.
ele estava carregado com o poder. Porque a gente vê aqui na Escritura do Novo Testamento que assim, naquele dia ele estava com a unção de curar, naquele dia ele estava com a unção disso. Então assim, nem sempre você vai estar apto ou pronto para fazer tais coisas. Quando não, você tem que saber invocar isso, chamar isto, né? Lembra da oração do Pai Nosso? Né? Venha o teu reino, né? Depois falaremos sobre o Pai Nosso também. O Senhor Espírito Santo falou para conversar com vocês sobre a respeito do Pai Nosso. E no momento oportuno a gente vai falar sobre o Pai Nosso também. Mas a palavra certa ali no Pai Nosso é venha o teu reino, e não venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Está escrito venha o teu reino. E esse o teu reino, ele tem um propósito de estar ali, né? Não é venha a nós o teu reino, é venha o teu reino. E quando você começa a chamar este reino, você começa a desfrutar de algumas coisas, né? Sobre o que o Senhor Espírito Santo fala para você no seu coração. Fala assim, filho, hoje você vai curar aquela vida, né? Eu mesmo recebi uma bênção do Senhor esta semana, mais precisamente terça-feira da semana passada. Hoje é dia 29 de outubro. Então, terça-feira passada eu recebi uma grande bênção. E no começo do culto, mais precisamente no começo da aula, o Senhor Espírito Santo falou assim, hoje eu vou estar curando uma pessoa com um problema X. E daqui a uns dias eu conto para os irmãos aí, né? Vou estar curando uma pessoa com um problema X. E no final do culto, quando a unção estava fluindo, já estava ali, já manifesta, o irmão ministrou a cura e eu fui curado. Como é que eu sei que eu fui curado? Porque a unção, eu senti algo saindo de mim e algo entrando em mim, né? E é a mesma coisa que Jesus falou aqui, né? Que a gente vai ler hoje aqui. Então a gente vai tratar sobre esse assunto aqui. E o texto mais claro que eu posso passar para os queridos hoje está em Lucas capítulo 8, no versículo 43. Né? Os irmãos já conhecem essa passagem, né? Quem não conhece, eu aconselho que essa passagem também é encontrada em Mateus e também é encontrada em Marcos, tá? Ela é encontrada em Mateus 9, do 18 ao 26, Marcos 5, do 21 ao 43, tá? E aqui de Lucas 9, 43, tá bom? É a mulher do fluxo de sangue, tá bom? Mas aqui em Lucas é detalhado uma coisa que nos outros não é detalhado. E a gente vai conversar sobre esse detalhe hoje, sobre proteger a unção. Aqui no 43 diz assim, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou-lhe na orla das suas vestes, e logo estancou o sangue. E Jesus disse, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou? No versículo 46, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia, glória a Deus. Até aqui. Irmãos, quando eu chamo a unção, quando eu me carrego com a unção, quando eu começo a me conectar com essa nuvem, e eu começo a exercitar esta chave da unção, eu sinto arrepios no meu corpo todo, tá? Eu sinto todo o meu corpo, ele amortece, ele fica todo formigando esta unção.
E quando o Senhor Espírito Santo fala para que eu ministre algo a alguém, eu sinto esta unção sair de mim, tá? Detalhe, esta unção às vezes, como eu estou sentindo agora, esta unção sobre a minha vida, ela traz algumas prioridades no mundo espiritual. E às vezes eu tenho que até falar devagar ou pensar muito bem antes de falar, porque o Senhor pediu, eu já estou fazendo. Isso ela vem junto com o dom da fé. O dom da fé ele é bem ativado. Então, a gente tem que tomar cuidado para que os irmãos às vezes entendam e possam entender. Porque, literalmente, você fica com como é que eu posso explicar? Embriagado, essa é a palavra correta. Você fica embriagado. E é muito bom, é gostoso. E quando você ministra sobre a vida desta pessoa, é como a gente leu lá também. É como raios que saem de suas mãos. Você sente essa virtude sair de você. Você sente esse poder sair de dentro de você. Então o que acontece aqui? O que aconteceu aqui? Todo mundo estava apertando Jesus. Todo mundo estava lá, espremendo Jesus, Jesus ali andando no meio de todo mundo. Detalhe, Jesus já estava com algo na cabeça. Por exemplo, no versículo 40, vai falar de um homem, né, de Jairo. Né, do versículo 40 até o 42, vai falar do filho de Jairo. Né? Então Jesus estava indo lá resolver esse problema da filha de Jairo. Né? Jesus estava lá escutando esse problema de Jairo, da filha de Jairo, que também tinha 12 anos. Né? Depois falaremos sobre esse versículo aqui, mas não hoje. E aí uma mulher, uma fominha de unção, uma pessoa que estava ali querendo da unção do Senhor Jesus Cristo, simplesmente tocou na orla das suas vestes, e essa pessoa sugou a unção de Jesus. E Jesus, é como se você estivesse sentindo aquele arrepio, aquela coisa gostosa, e daqui a pouco aquela coisa se apaga. Se apaga. A unção é assim. Então, para que você consiga segurar esta unção dentro de você, existem algumas chaves. Por exemplo, frequentar lugares onde existem anjos de Deus, anjos ministradores, por exemplo, uma igreja, né? Aonde tem louvor. Louvor é onde Deus habita, né? Então, e não aonde eu não frequento, aonde eu não posso frequentar, né? A gente vê lá em Salmo 1 que fala sobre a roda dos escarnecedores. A gente sabe tudo isso aí, legal. Mas existem coisas que a gente não pode fazer, irmãos, para que você proteja a unção. Detalhe número 1. Detalhe número 1. Vamos numerar isso. O teu pastor é a bênção espiritual sobre tua vida. Nunca critiquem o seu pastor. Dica número 2. Nunca falem mal de outros irmãos, porque isso vai fazer com que a unção saia de você. Então, quando você critica outros irmãos, você está quebrando um princípio no mundo espiritual, que é onde você tem que abençoar o teu irmão, e você não pode tocar nunca no ungido do Senhor, tá? Esse é um princípio espiritual. 3. Não frequentar lugares aonde a unção de Deus não está, aonde Deus não possa estar, aonde Ele não possa habitar. Por exemplo, eu vou num bar. Um bar é um lugar promíscuo, é um lugar onde tem bebidas, onde tem entidades, onde tem... E você vai lá para quê? Você é um servo do Senhor, você vai lá para quê? Né? Então é uma maneira de você também proteger a unção. Uma vez o Senhor Espírito está me lembrando de algo agora.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Uma vez eu fui com a minha família num zoológico que temos aqui perto da Praia Grande. Neste lugar existem não só os bichinhos ali, né? Mas tem um lugar reservado ali que era onde ficava tudo sobre os escravos. Então ali havia uma senzala, né, que é fechada ao público, e tem a parte que é voltada ao público, né, dos escravos lá. E o que tinha ali dentro, né? São peças, fotos de pessoas que já morreram, dos escravos, né? E tinha também algumas coisas ali voltadas para a religião afro, ok? E quando nós estávamos indo em direção a este lugar para tirar fotos, e ali eu tirei várias fotos, né? Mas no caminho, quando nós estávamos quase na porta, eu senti uma opressão muito grande. Ou seja, a unção estava saindo da minha vida. Ela estava saindo. Essa virtude, irmãos, eu quero que vocês entendam, a virtude, ela estava saindo de mim. E um peso muito grande estava caindo sobre a minha cabeça, sobre a minha nuca, né? E aí eu entrei ali dentro, tudo, e comecei a tirar algumas fotos. Quando eu saí dali de dentro, era como se uma sensação de medo, essa é a palavra correta, uma sensação de medo, e uma sensação de tristeza. Medo e tristeza, uma mistura de medo com tristeza. E o Senhor Espírito Santo falou assim: filho, apague todas as fotos do seu celular, porque eu não quero que você nem olhe por isso. Os olhos são as janelas da alma, e eu não quero que você se contamine com isso, e que você consiga, que você perca a tua intimidade comigo. Então eu não quero, apague as fotos, por favor. E eu fui obediente ao meu Senhor e eu apaguei as fotos daquele lugar. E na mesma hora eu engrandeci o nome do Senhor Jesus, eu louvei ao Senhor Jesus, eu falei com a rocha, e a rocha começou a verter a virtude de novo sobre mim. Eu comecei a voltar a sentir aquela unção, eu senti novamente o arrepio sobre o meu corpo, e a unção começou a fluir novamente dentro de mim. Irmãos, uma outra maneira também de você proteger a unção é andar com pessoas que carregam o mesmo propósito que você, o mesmo foco que você. Pessoas que também procurem a unção como você, pessoas que também saibam dividir a unção com outras pessoas, porque não tem que ter inveja. Porque quanto mais eu dou conhecimento para vocês, mais o Senhor me dá conhecimento, né? A gente ficou de falar sobre a parábola dos talentos, e a gente vai falar quando for pertinente a isso. Quando o Senhor falar assim, fale agora, nós falaremos sobre a parábola dos talentos. Mas repara que no mundo espiritual é uma partilhação, eu partilho. Eu não divido, eu partilho. Então se eu dou um para o meu irmão, logo o Senhor me dá 2. Quando eu dou 2 para o meu próximo irmão, o Senhor me dá 4. Quando eu dou 4 para o meu irmão, Deus me dá 8. Deus sempre vai dar o dobro para você. Então não tem por que você ficar com ciúmes de querer a unção só para você, de querer carregar só o ensinamento para você. Existem coisas que o Espírito Santo fala assim: filho, não fale. Não é hora de ensinar isso, não é hora de abrir isso. Mas tem coisas que o Senhor Espírito Santo quer que você fale para as outras pessoas. Por exemplo, a maneira mais prática é evangelizar. Assim que você se converteu, você já pode falar do Senhor Jesus. Você tem que falar do Senhor Jesus. São princípios básicos. Esses princípios básicos, todos carregam. Esse princípio básico, todos carregam. Alguns deles vocês vão precisar de uma imposição de mãos, como nós já vimos aqui na Escritura, né?
quando o Timóteo foi advertido, né? Falou assim, ativa o dom que está em ti. Aquele mesmo dom que eu te transferi através das minhas mãos. E entre outros, né? Desde o Velho Testamento até agora, até o Novo Testamento. Então, assim, para proteger a unção, nós precisamos desses princípios, tá? Filmes. Eu fiz um teste assistindo um filme de terror. A gente já ouviu falar várias vezes que quando a gente assiste um filme de terror, nós abrimos uma janela no mundo espiritual onde demônios eles começam a vagar. São portais, são livre acessos, vamos dizer assim. Da mesma maneira com que você tem o livre acesso ao mundo espiritual, isso mesmo, livre acesso ao mundo espiritual, meu querido. Quando Jesus foi transladado, ele levou consigo os seus discípulos amados. E Jesus, ele conseguiu se transladar, ele conseguiu se transfigurar até o mundo espiritual. Então, quando você ativa esses portais aí, são janelas. E lógico, se você está carregando um pouquinho de unção, quando você assiste esses filmes de terror, a unção também vai ser sugada sobre a sua vida. Então, se você gosta de sentir um pouquinho de medo aí, se você gosta de filme de terror e quer ministrar a unção sobre a vida de alguém, não é um bom dia para você estar assistindo. Ou faça melhor, abandone os filmes de terror, tá? Amém, Senhor. Amém. Então, são essas atividades que vocês têm que evitar, ok? Nunca fale mal do teu pastor. Nunca fale mal dos teus irmãos. Frequentar lugares aonde... Não ir em lugares aonde Deus não estaria, ok? Como bares, prostíbulos, né? Tudo que você olha, tudo que você vê, né? Lugares de opressão, lugares que foram causados grandes sofrimentos, como por exemplo dos escravos, né? Que a gente comentou agora. E filmes, tomar cuidado com os filmes, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você olha, tá bom? Então, é isso, meus queridos irmãos. Esta é a maneira de proteger a unção, tá? Existem outras maneiras e outras chaves bíblicas para que vocês possam proteger a unção, tá? Mas, de antemão, são essas que o Senhor Espírito Santo quis que nós falássemos hoje. E é com motivo de grande alegria que eu peço aos irmãos que ativem o sininho aí, se inscrevam no canal, para que outras pessoas também possam ver, né? Compartilhem isso nas suas redes sociais, porque nós estamos com esse canal há um mês e pouquinho. E já temos visto, queridos irmãos, já sentirem esta presença, essa unção, entendendo como é que funciona. Isso está sendo bom para a vida deles. Então, vamos compartilhar para que as outras pessoas também aproveitem disso, para que o reino cresça, para que o Senhor Jesus Cristo apareça e que Ele cresça, e nós diminuamos cada dia mais. Então, meus queridos irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, e até a próxima. Tchau, tchau.